Bom dia! Hoje é o primeiro dia da semana e hoje está se comemorando a Páscoa. Muitas pessoas gostam e amam o chocolate, mas não sabem qual é a razão desse dia e qual o motivo desse dia. O motivo que hoje nós temos a Páscoa para comemorar foi que um rei decidiu ele escravizar um povo, uma nação inteira que era forte, poderosa, mas ele tinha medo dessa nação. O que ele fez? Ele falou: eu vou escravizar. Eu não vou deixar esse povo pensar. Eu não vou deixar ele sobressair sobre as suas forças. E esse homem estava escravizando esse povo. E o próprio Deus decidiu libertar esse povo. Mas esse homem bateu o pé e disse: esse povo é meu, ele me pertence, eles são meus escravos. Muitas pessoas acham que outro ser humano são objeto dele, ferramenta deles ganhar dinheiro. Não. Todo ser humano é digno de ter uma vida com abundância, ter uma vida prosperando, mas que falta é ensinamento. Se você tem uma empresa, se você tem uma capacidade, você chegou a algum ponto, ensina aquelas pessoas a aprender também a como ter uma vida com abundância. E esse rei decidiu de todas as formas que ele ia manter esse povo escravo. E aí Deus levantou um homem para libertar aquele povo, tirar aquele povo do meio daquele cativeiro. E esse homem decidiu que não ia sair. Então ele usou de todas as formas para que aquele homem entendesse. Ele usou 10 pragas, Deus usou 9 para que ele pudesse entender que aquele povo era também como ele, um ser humano, e tinha direitos de escolher o caminho que pudesse andar. Mas você pode notar, os ditadores, eles não olham isso, o coração deles são fechados para isso. Eles acham que eles nasceram para sobressair sobre seres humanos, e isso não existe. Então a Páscoa nasceu aí. Deus teve que sacrificar o próprio filho desse homem, fazendo um espírito de Deus veio e destruiu o primogênito desse homem, para que ele pudesse entender o que é a dor de um filho, para que ele pudesse entender o que é a perca de um filho e não deixar aquele filho prosperar. Ele tinha um sonho, ele tinha um desejo que o filho dele se tornasse rei como ele. Então, a única forma dele deixar o povo embora é quando ele perdesse o seu próprio filho. Ele ia ver a dor que Deus estava sentindo, vendo aquele monte de filhos dele sendo escravizado, sendo massacrado por um homem só. Então, a única forma que fez aquele povo sair foi isso. Então, teve que ter a Páscoa. O que era a Páscoa? Não era chocolate, era um cordeiro e o sangue amolado e o amargo, para que eles pudessem lembrar daquela história. Então hoje nós estamos participando do chocolate, mas a Páscoa nasceu aí. A Páscoa veio desse dia, dessa decisão que esse homem tomou. Então hoje você que gosta de um chocolate, ama e está junto com a sua família, veja se você está vivendo como aquele rei, achando que pessoas são boneco seu ou escravo seu. Mas pessoas são apenas imagem e semelhança de Deus. São pessoas que têm direito de pensar, de agir, de fazer ou errar. Não importa. Quem vai ensinar para elas se está errado ou não é o próprio Deus. Não é eu nem você. Nós devemos mostrar um estilo de vida diferente, respeitando e amando as outras pessoas, aceitando elas como elas são. Esse é a nossa obrigação. Amar a todos é nossa obrigação. Conviver não é obrigação sua, mas amar faz parte do nosso DNA. Então Deus queria que aquele homem entendesse que aquele povo era forte, não era para destruir ele. Aquele povo era forte porque eles eram unidos e eles decidiam fazer a nação deles forte. Mas aquele homem ficou com medo e falou: eu vou escravizar aquele povo. E aí nasceu hoje, que comemora a Páscoa. Então a Páscoa se iniciou nesse dia, o dia que Deus teve que sacrificar aquele filho daquele rei para que ele pudesse entender o que é a dor de um pai,
A dor de um pai que criou um filho para prosperar, para ter uma vida com abundância, ter saúde, ter vida, ser livre, mas um homem decidiu escravizar. Então, quando ele perdeu o seu filho, o único filho que ele tinha, que ele sonhava, que ele fazia plano para ele, aí ele viu a dor de um filho e teve que soltar os filhos de Deus. E aí iniciou essa Páscoa que hoje a gente comemora. Então, que você aprenda com essa lição que o que importa na vida não é a quantidade de coisas que você adquiriu, mas como você conduz essas coisas. Não se acha que você adquiriu algo, você é melhor do que alguém, mas você tem a capacidade de ensinar aquelas pessoas que estão fracas a se erguer e acreditar que elas também podem e elas podem alcançar o melhor dessa terra. Então, essa é a mensagem de hoje, que nós podemos refletir no que nós estamos fazendo com a nossa própria vida e vivermos uma vida de verdade. Ser livre e deixar que as outras pessoas possam ser livres e nascer uma liberdade para que nós podemos ver um mundo melhor. Tem muitas pessoas que estão com medo de implantar a sua ideia, de falar as suas ideias. Medo do que as pessoas vão pensar. Não faça isso com ninguém. Deixe as pessoas expressar as suas ideias. As suas ideias vão mudar esse mundo. Tamo junto? Até depois do fim.